E sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo de aquecimento para o nosso evento, nosso mini curso Desbloqueie a Sua Empresa. Um mini curso de 3 dias, onde eu vou ensinar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Mas nesse conteúdo de hoje eu vou te ensinar um atalho que vai acelerar o seu caminho até alcançar o dobro de lucros da sua empresa. Vamos que vamos chegando aí, tá bom? Quero dizer que quem está acompanhando esse vídeo hoje já está saindo na frente, tá? Já está saindo da frente. Por quê? Porque tem gente que vai participar desse evento, mas está mais para a turma dos acomodados, tá? E quem está aqui hoje está na turma dos comprometidos, comprometidos com o crescimento. E não daqueles que vão participar do evento só para participar e inventar alguma desculpa para falar que não deu para fazer nada e não transformar a empresa dele em nada, né? Então, na real, acomodados não dobram os lucros da empresa. Quem dobram são os comprometidos, como você que está aqui comigo assistindo isso agora. Beleza? E aí é o seguinte, lembrando, né? A gente está começando aqui. Lembrando que se você ainda não se inscreveu para o nosso evento, tá? O nosso mini curso de 3 dias que vai ajudar você a dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses, se inscreve agora, tá? Vai lá no perfil, link da bio, se inscreve e volta aqui correndo, dá tempo. Tá? É totalmente gratuito, você precisa se cadastrar se quiser dobrar os lucros da sua empresa. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos para mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar o seguinte atalho aqui. Olha só, pessoal. Seguinte atalho nós vamos trazer aqui hoje. Um dos maiores atalhos para tornar a sua empresa mais lucrativa e tem a ver com trabalhar a direção da sua empresa, tá? Eu vejo muitos donos de empresas que faltam esse ingrediente que nós vamos falar bastante aqui hoje. E aí, né, para quem não tem direção, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, tá? Às vezes, muito dono de empresa não chega onde quer por falta desse atalho que vai tornar a empresa mais lucrativa. Às vezes, muito dono de empresa desiste no meio do caminho, ou desiste e muda a rota e não chega onde queria, porque faltava isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos trazer um dos atalhos mais importantes para fazer sua empresa ser lucrativa, e esse atalho é a direção. Mas não vamos falar aqui de forma subjetiva, não. Nós vamos falar de forma prática, como definir essa direção, pegar essa direção e trazer valor pragmático a ela, no dia a dia. E aí, o que você faz no dia a dia? Metas, desdobramento de metas, tá certo? Vamos trazer aqui de forma prática. Então, esse ingrediente essencial que faz empresas crescerem é o direcionamento. E o direcionamento tem a ver com o quê? Direção é mais importante que velocidade. Não adianta você sair correndo a máxima na direção errada, para o lado oposto. Não adianta você percorrer milhas e milhas, né, quilômetros e quilômetros para o lado errado. Tá? Você tem que ir para a direção certa e precisa ter direção. Tudo numa empresa começa daí. Quando eu vou falar um plano de curto, médio e longo prazo, a gente tem que ter em mente qual é o objetivo, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Essa direção da empresa ela é composta no longo prazo, principalmente de alguns componentes, que eu vou falar aqui, tá? Mas ela vai servir como uma estrela guia para você navegar por aí com a sua empresa, tá? Não importa o que você está passando, você vai ter algo que te direcione sempre. Tá? Norteia a sua estratégia, direciona mudanças, define o seu posicionamento. Os ingredientes de uma empresa que o dono tem que estar atento, que dá base para essa direção, são inicialmente o sonho, né? Que o empreendedor ele tem um sonho, ele criou a empresa com uma expectativa, com uma aspiração, com uma ambição, querendo chegar em algum lugar, seja liberdade financeira, que costuma ser, né, melhor condição financeira, ou liberdade de tempo, ou não ter mais patrão, ou ser uma referência na cidade, enfim. Cada dono de empresa que foi o fundador da empresa, ele tinha um sonho lá atrás. Geralmente ele estava buscando melhores condições. Mas isso vai se ficando mais claro com o tempo. Assim, o dono começa a perceber o que ele está buscando, o que ele espera da empresa. Mas nós temos que fazer o que se chama de o sonho com um plano. Né? Como é que vai ser esse sonho quando realizado? Isso dentro de uma empresa se chama visão. Um dono construir uma empresa sem ter uma visão bem definida é a mesma coisa que o seguinte: imagina que você vai montar um quebra-cabeça de 10 mil peças. Tem aquela montanha de pecinhas lá em cima da mesa, você
Vamos lá, vamos montar esse quebra-cabeça. O que é a primeira coisa que você faz? Você pega a foto do quebra-cabeça montado. Vamos lá, o que eu tenho que construir aqui? O que eu vou montar? E olha, é isso aqui. Imagina montar sem essa foto. Você vai falar, acho que essa peça vem aqui. Não, ela vem aqui. Ou não, vem aqui. Não tem como. E a empresa é a mesma coisa. Se você não sabe o que você quer construir, o que você quer realizar, como precisa ser a empresa para você se sentir realizado, tá? E essa é uma das perguntas-chave para definir a visão. Se você não sabe isso, não tem como você montar e construir a empresa e levar a empresa para lugar algum. Tá? Então tudo começa, esse direcionamento começa da visão, tá? Que é basicamente assim, como será sua empresa quando você realizar seus sonhos, como é que ela vai ser, que tipo de resultado você vai atingir, como é que vai ser dentro da empresa. Tá? Assim, imagine sua empresa daqui a 5, 10 anos, tá? E tente entender isso, tá certo? Esse é o primeiro componente da direção, é a visão. E o segundo componente, tá? Depois eu vou falar um processo para chegar à visão. O segundo componente é por que você está buscando isso. Por que você está buscando isso? Por que você abriu uma empresa no seu segmento atual? Por que você entrou em uma barbearia? Por que você está numa barbearia e não num pet shop? Se você está no pet shop, por que você está no pet shop e não vendendo sapatos? Se você está vendendo sapatos, por que você está vendendo sapatos e não abriu uma pizzaria? Por que você está fazendo o que faz? Tá? Tem uma razão, tem um motivo, tem um quê por trás disso, que isso só se concretiza com o tempo, né? No começo acaba sendo, porque era o que eu tinha afinidade aqui, ou era o que estava mais fácil, ou nem sei porquê, só queria ter uma condição melhor e acabei caindo nesse caminho, mas beleza, em algum momento você vai ter que se perguntar por que continuar nisso? Qual o propósito? O que te move? Qual a mudança sua empresa gera no mundo? Como ela melhora a vida dos clientes? E toda empresa tem a ver com entregar um produto e um serviço para melhorar a vida dos clientes de alguma forma, resolver um problema, entregar algum benefício. Então esse propósito, a partir do momento que você o identifica e o define, é ele que vai gerar o quê? Persistência, ímpeto para superar os desafios que vão ter no caminho, para percorrer toda a jornada. Uma das maiores causas de empresas que fecham é quando o dono desiste. O dono fala, vou fazer outra coisa, fecha isso aqui, não tá fácil, vou para outra coisa. Por que se desiste? Porque não era o propósito, ou não tinha definido aquele propósito claramente. Tá? Então, se você quer que o seu negócio prospere, precisa de uma energia interna fortíssima para superar todos os desafios, para tirar a empresa de um ponto e levar para outro patamar. Isso vem do propósito e da visão. Quando você une o propósito e a visão, você vai ter o quê? Direcionamento, tá? Porque não importa como é que está a crise, não importa como é que está o mercado, não importa como é que está o humor dos clientes, o seu humor, a equipe, você sabe para onde você está indo, você tem direção. Navegando ali, não importa se está turbulento o mar, você sabe a direção. Aí você consegue persistir naquela jornada e chegar muito mais longe, porque existe esse algo maior pelo propósito e existe uma visão concreta de onde se quer chegar. Então, o primeiro componente aqui, indo bem direto, tá? Os primeiros componentes é a visão e o propósito que se unem para dar esse direcionamento de longo prazo. Para você chegar nisso, tá? Eu recomendo que tenha um facilitador, né? Tem que juntar todos os sócios da empresa, os fundadores, os sócios fundadores, tá? O quadro societário, os donos, juntar eles e ter um facilitador, tá? Um facilitador que manda um questionário antes, para vocês responderem antes, já ali para praticar essa pergunta, né? Porque às vezes você nunca se perguntou por que eu estou nesse segmento e não em outro, por que eu faço o que faço, por que me faz levantar a cama todas as manhãs para vir trabalhar aqui, qual transformação eu quero gerar no mundo, qual a minha causa, né? Essas seriam as perguntas do propósito e da visão. Como é que precisa ser minha empresa daqui 5, 10 anos para me sentir realizado? Como vai ser esse meu sonho aqui quando estiver realizado? O que eu quero alcançar em termos de alcance, impacto? Essas são as perguntas da visão. Então alguém te manda isso para os donos antes, tá? Organiza isso e faz uma sessão de debates, né? Onde se pergunta, os donos respondem, vai construindo ali até chegar nas frases da visão e do propósito. Tá? Mas a essência aqui do recado inicial é: você precisa se preocupar
em definir sua visão, seu propósito, você ter o componente de direção de longo prazo e conseguir levar a sua empresa mais longe. Senão você vai ficar eternamente correndo em círculos. Às vezes até vai crescer, até vai colocar algum dinheiro no bolso, mas a coisa não se sustenta, que você não tem continuidade. Beleza? E aí, segundo passo aqui para a gente seguir nesse atalho do direcionamento, tá? Segundo passo, você tem que unir a visão e o propósito com uma clareza assim, solar. Tá? Tem que ter uma clareza solar na visão e no propósito. Definir e qual a melhor forma de trazer super clareza para esse direcionamento de longo prazo. É deixar ele mensurável. E o que é mensurável? Número, né? A gente mensura numericamente. Então nós vamos trazer a visão e o propósito e transformar em um único número na sua empresa. Tá? Aí vai ficar claro como o sol, claro como a água, o que você está buscando. E voltando, né, mais uma frase aqui, quando se falta direção. Para quem navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então você precisa dessa meta de longo prazo. Tá? Essa meta de longo prazo, ela precisa ter uma estrutura bem específica. Eu até falei sobre isso hoje. Ela tem que traduzir a sua visão e o seu propósito em um número a ser atingido. Por exemplo, às vezes você tem um pet shop, vamos no exemplo de pet shop. E às vezes a visão é ser a maior rede de pet shop do estado tal. Beleza, para ser a maior rede de pet shop do estado tal, você precisa, em que termos? Em faturamento, em número de colaboradores, em número de lojas, em número de clientes. Aí às vezes você fala assim, mas o meu propósito é cuidar dos cachorrinhos. Então tá bom, então você pode pegar um número que é número de cachorrinhos tratados, eu falei pet shop, mas vamos para a clínica veterinária que ficou mais fácil. Número de cachorrinhos tratados por ano. Aí você pode ser qual o número você precisa atingir para ser a maior da sua região e tem a ver com o seu propósito, que é cuidar de cachorrinhos. Então você define um número que une a visão ao propósito. Um outro exemplo, às vezes você tem uma rede de lojas, então você quer ter a maior rede, etc. Para o número de lojas ou o número de clientes. Tá? Um número que vai sempre crescendo, que une o seu propósito à visão, que ele vai ser o quê? Mensurável, porque ele vai ser um número que junta o seu propósito à visão, você só vai conseguir atingir ele daqui 5 a 10 anos, se tudo der certo, tá? 5 a 10 anos. E ele precisa ser altamente audacioso. O que é um número audacioso? É aquele que você sente até um pouquinho de frio na barriga, assim, caramba, como é que eu vou chegar nisso? Mas eu quero ir atrás, vamos lá. Você fala com alguém, a pessoa dá aquela assustada, assim, sério? Sério. É um número altamente audacioso e é um número direcionador, tá? Que ele vai definir para onde você precisa levar a sua empresa. Então eu chamo isso de MED, né? M-A-D, mensurável, audaciosa, direcionadora. Esse número de longo prazo que une a sua visão, o seu propósito e passa a ser algo a ser atingido, vai nortear toda a sua empresa como nada foi feito, como nunca antes. Tá? Você vai alinhar toda a energia da sua empresa para essa direção. E tem uma coisa que é o seguinte, não subestime o poder do seu subconsciente. Né? Você é dono de uma empresa, você definiu um número, cravou esse número, guardou esse número com você, tangibilizou, você tem que escrever isso que eu estou falando aqui, visão, propósito, essa meta, você tem que escrever, tem que tirar do mundo das ideias, pensei aqui, vou chegar nesse número. Não, você tem que tirar do mundo dos pensamentos, né, que é um mundo à parte, e tem que escrever fisicamente, ou fisicamente é melhor, mas depois que seja digital, você traz para o mundo concreto. Aquilo ali ganha vida dentro da sua memória, dentro do seu sistema de pensamentos do subconsciente. Então, com o tempo, o seu subconsciente passa a achar que você já até chegou lá e começa a buscar caminhos, tá? E na sua empresa também funciona assim, porque dentro da empresa, quando há colaboração, quando há pessoas trabalhando juntas, surge o que é chamado de mente mestra, né? Quando há um alinhamento, que é o seguinte, as pessoas passam a soma das pessoas passa a ser maior do que elas individualmente. Tem uma sinergia ali em busca dessa meta, em busca desse resultado. Vocês vão começar a traçar caminhos para chegar lá. Com esse número alinhado à visão e propósito, você vai ter o norte que você precisa para levar a sua empresa. Tudo certo até aí, né?
como que a gente traz mais valor pragmático para isso? Você vai escrever uma visão, um propósito e um número que vão ser o seu norte. Seu norte, você vai estar com a bússola na mão, você vai saber para onde você tem que ir. Como efetivamente executar isso dentro da empresa? Como efetivamente fazer a empresa crescer e dar lucro por causa disso? Agora você tem que fazer o link com o direcionamento do futuro com o presente. Tá? O que eu faço hoje para chegar nesse futuro? Então vamos falar agora de como trazer valor pragmático para isso. E isso tem a ver com capacidade de execução. Execução é a habilidade, né? A competência, a capacidade de fazer acontecer. Tá? E a execução é a ponte que liga os sonhos à realidade, os objetivos às realizações, a meta aos resultados. Tá? A execução é a ponte que transforma. Então, nós vamos falar aqui de estratégias para você fazer isso acontecer, trazer valor pragmático. Tá certo? E aí, seguinte, você tem a sua meta de longo prazo, tá? Sua meta média, definiu esse número que une o propósito e a visão, ele é mensurável, audacioso, direcionador. Então, cada ano, você vai entrar no ano com definição de qual que é a meta do ano. Como é que você vai fazer isso? Essa meta do próximo ano tem que ser um degrau em relação àquilo que você quer chegar. Eu quero chegar em 5 anos, eu quero chegar aqui. Faz mais ou menos uma escadinha. Esse ano aqui, esse ano aqui, esse ano aqui, esse ano aqui. Não necessariamente linear, não necessariamente igual. Quanto mais perto ali do planejamento, você vai ter mais noção, né, da incerteza, da certeza de momento. Vai definindo uma escadinha. Então, próximo ano, quanto que eu quero atingir nesse número aqui? Seja de faturamento, seja de clientes, seja de lojas. Próximo ano, quantas lojas temos que abrir? Próximo ano, quantos novos clientes temos que conquistar? Próximo ano, enfim, define essa meta, tá? Aí você define a meta de faturamento que corresponde a isso também. Meta de clientes atendidos. Então, a cada ano você define a meta de novos clientes, meta de lojas, né? Seja lá qual for a sua meta de longo prazo, e define a meta de faturamento, que se equivale a isso. Tá? Que é correspondente a esse resultado. E aí você pega essa meta de faturamento e quebra em meses. Tá? Então você já começa o ano com uma estimativa, uma previsão, não é escrita em pedra, mas é a sua melhor estimativa de momento de se a minha meta do ano é tanto, quanto eu tenho que tentar fazer aqui em cada mês para tentar chegar nessa meta do ano. Você já começa um ano com isso. Tá? E aí, o que você começa a fazer? Isso você pode fazer no início de cada mês. Você faz um planejamento inicial, mas no início de cada mês você revisa. Você vai desdobrar as metas. Né? Então, por exemplo, se você tem uma meta de vendas da empresa, você vai pegar essa meta de vendas da empresa e vai dividir entre áreas. Vendas externas, vendedores representantes e vendedores internos. Ou só tem um time de vendas, divide um pedaço para cada vendedor. Por exemplo, você tem 5 vendedores, sua meta mensal é R$100 mil, você vai colocar R$20 mil por vendedor, ou até um pouco mais, para você ter um percentual ali de margem de segurança. Então você desdobrou a meta. A meta da empresa se divide em metas diárias, as metas de cada área se dividem em metas individuais. Porque o que não pode acontecer dentro da sua empresa? Não pode acontecer de todo mundo lá dentro bater meta, todo mundo do seu time de vendas bater meta, e você não. Todo mundo ganha comissão e você não gerou o resultado que queria, não está levando a empresa para onde queria. Na verdade, o time também não está indo para onde queria. Então você tem que desdobrar adequadamente, de forma que se todo mundo do time bateu meta, o setor bateu meta. Se todos os setores atingiram os resultados esperados, a empresa atingiu os resultados esperados. E isso, você já começa o quê? Trazer valor pragmático. Você pegou lá a visão, o propósito, uniu eles através da meta de longo prazo, pegou essa meta de longo prazo, dividiu ali em um ano. Qual que é a janela de um ano? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer a cada mês para atingir esse resultado em um ano? Qual área, qual departamento e qual pessoa vai ser responsável por cada pacote? Já começou a fazer isso. O segundo passo aqui é a gente definir o que eu chamo de metas táticas. Tá? Eu costumo chamar de metas táticas que são bem específicas, tá? Que são os pacotes que compõem aquela meta maior de faturamento ali. Por exemplo, né, no caso do faturamento. O que são as metas que compõem o faturamento? Vamos lá. Faturamento
é o que? A quantidade de vendas que você fez no período, né? Vamos pegar mensal. A quantidade, o número de transações de vendas que você fez naquele período, vezes a média do ticket médio, que é quanto cada pessoa gastou em média. Né? Tem uma média disso. Um vezes o outro é o faturamento. E a quantidade de vendas que você faz, o número de vendas que você faz, tem a ver com quantos clientes ativos você tem e com qual frequência ele compra de você, com qual frequência ele volta para comprar de você. Esses dois compõem a quantidade de vendas. Então, por exemplo, já pegamos 3 metas táticas aqui. Você pode pegar o seu faturamento e dividir em base de clientes ativos, frequência média de compra, ticket médio. Tá? 3 metas táticas. Você poderia desdobrar. Então, para atingir um faturamento X, seja 50 mil por mês, 100 mil por mês, 500 mil por mês, 1 milhão por mês, para atingir esse faturamento, quanto você precisa, quantos clientes ativos você precisa ter, com qual frequência você precisa estar comprando, qual ticket médio você precisa ter. Tá? Então, você já começa a fazer o quê? Pegar uma montanha ali, que era uma meta de longo prazo, dividiu em pedras menores, que são as metas anuais, pegou essas pedras menores e dividiu mais ainda em metas táticas e entregou uma pedrinha para cada pessoa da sua equipe. Já passa a ser muito mais possível cada um carregar essas pedrinhas e você construir a sua montanha, construir a sua fortaleza, tá? Então, pessoal, isso aí você já começa a trazer um valor pragmático absurdo. Não é só olhar lá para frente e ficar sonhando, é olhar lá para frente, saber para onde você quer levar a empresa, saber que empresa você quer construir, tá? Trazer clareza para isso, para que você consiga apontar todo o time para lá. Não adianta só você querer, senão como é que o time vai te levar lá? Não tem jeito, você tem que falar isso com a empresa, tem que falar isso nas suas reuniões de construção de cultura, tem que falar isso na sua integração dos seus colaboradores, tá certo? Tem que falar para onde você está levando as pessoas, para onde você quer levar a empresa, e as pessoas vão te ajudar nisso, tá? E aí você traz esse valor pragmático de preparar o caminho para executar esse plano, deixar esse caminho mais ladrilhado, vamos dizer assim. Depois o que você faz? Recomendação para você ser mais pragmático, ter mais capacidade de execução ainda. Você pode definir um responsável, um líder, seja um supervisor, um coordenador, um gerente, por cada meta tática. Por exemplo, lógico que pode agrupar. Às vezes você tem um coordenador de vendas, você fala assim, fulano, você vai ser responsável por acompanhar aqui a quantidade de clientes, a quantidade de vendas que nós estamos fazendo é que ticket médio. Aí você tem alguém do marketing, você fala, fulano, você vai ser responsável por acompanhar aqui o número de novos clientes por mês, beleza? Uma vez por semana, vocês vão apresentar para mim a quantas estamos da nossa meta do mês. Tem a meta do mês, semanalmente nós vamos sentar, uma reunião que eu chamo de radar semanal, essa pessoa presta contas do número para você, então ela vai ser o responsável por prestar contas. O que essa pessoa faz? Ela tem que garantir o registro, garantir a apuração, trazer até você, falar se está bom, ok, se não está bom, ela tem que explicar por quê e o que ela vai fazer para melhorar, com foco nesse momento de o que vai fazer para melhorar. Então você definiu essas metas, você não abandona as metas, você define um responsável por ela e semanalmente você acompanha, previsto, realizado, pontos críticos, plano de ação, o que a gente faz para corrigir o curso. E aí no dia a dia você vai atuando ali, mantendo o número bom, atingiu essas metas táticas, atingiu a meta do mês, tá? No mês seguinte revisa, atinge as metas do mês e aí vai, bate a meta do ano e vai em direção à sua meta de longo prazo, passa a construir a empresa conforme a visão que você definiu. Tá? E você vai ter energia para fazer tudo isso porque você definiu o propósito também. Então, pessoal, é por aí. Tá? Esse é um dos maiores atalhos para tornar uma empresa mais lucrativa. Você tem que ter esse direcionamento e a capacidade de transformar isso em execução. Essa foi mais uma live de aquecimento para o nosso evento Desbloqueie Sua Empresa, tá? Que vai acontecer daqui 13 dias, tá? E você ainda pode se inscrever nesse evento indo lá no nosso perfil do Instagram, link da bio, se inscreve, entra no nosso grupo para receber as informações, receber os detalhamentos, receber os bônus que vão rolar por lá no grupo. E até a próxima live de aquecimento. Valeu, pessoal. Até a próxima.